Tiago capítulo 2, versículo 15 ao 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém? Glória a Deus. O texto é muito claro, ele está dizendo que se alguém chega até nós, né, no texto fala um irmão ou uma irmã, se tiver falta de alguma coisa, se tiver necessitado de um alimento, de uma roupa, nós não podemos dizer, vá em paz, né? Deus te abençoe, Deus proverá, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer, creia. Se nós temos para fazer, se nós temos para ajudar, se nós temos para abençoar, querido, nós devemos fazê-lo. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. É morta. Então não há proveito nenhum, querido, se nós estamos vendo um irmão necessitado, uma irmã necessitada de algo que nós temos e podemos ajudar, e não ajudá-lo. Essa é uma fé morta, é uma fé egoísta. E a palavra que eu quero deixar hoje à noite aqui para nós é exatamente essa, que nós não podemos ter uma fé egoísta. Então Tiago está dizendo que se a gente tem fé, nós vamos mostrar nossas atitudes, nossa obra. Por quê? Porque a obra, a atitude, a ação, ela é uma consequência da nossa fé. Nossa atitude é um fruto visível da nossa fé. A nossa obra, a atitude e a ação em fazer o bem, querido, no caso de ajudar, ela é a materialização da nossa fé. Então, se eu digo que tenho fé, mas não mostro minhas obras, a minha fé é morta. Então eu preciso ter uma fé viva. E a minha fé, querido, ela não pode ser uma fé egoísta. Uma fé voltada só para mim, e não para o outro, e não para o próximo. Não estou querendo dizer, e muito menos Tiago está querendo dizer, que a salvação ela é por obras. Não. Romanos, o apóstolo Paulo diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Então, não é que a salvação ela vem por obras, mas todo salvo, ele pratica boas obras. Então, a obra ela é uma consequência de quem nasceu de novo. Então, praticar boas obras não é para a minha salvação. Senão, eu iria me gloriar por isso, e eu tornaria o sangue de Cristo, o sacrifício dele na cruz, nulo. Então, a salvação, as boas obras não é para a salvação. Mas a prática das boas obras é exatamente porque eu fui salvo, porque eu fui regenerado, porque eu nasci de novo, porque eu fui alcançado pelo sangue do Cordeiro. Então é isso que Tiago quer dizer. Nós precisamos ter uma fé prática, uma fé viva, uma fé, querido, não egoísta só para mim, voltada só para mim, mas voltada para o outro, para serviço. Muita gente, muitos crentes têm uma fé para ser salvo, mas não tem fé para salvar. Tem uma fé, eu creio na salvação do Senhor, que Ele quer me salvar, mas não exerce essa mesma fé para salvar quem está perdido, para salvar quem necessita, para abençoar quem necessita, sendo que a pessoa tem para ajudar. E muitas vezes a gente é hipócrita, apenas dizendo, Deus te abençoe, né? Vá na paz. Não, se eu tenho paz, eu tenho que repartir essa paz. Se eu posso ajudar, eu tenho que ajudar. Muitos crentes têm fé para crer, mas não têm uma fé para testemunhar, para ser discípulo. Tem fé para a salvação, mas não tem fé para testemunhar aquilo que a salvação fez na vida dele. Então, é o famoso 007 oculto, né? É o agente secreto. Na escola, na faculdade, no trabalho, ele não testemunha da sua fé. Ele não demonstra aquilo que o plano da salvação alcançou e como ele foi mudado e transformado. E fica se ocultando, e fica fingindo apenas, com uma fé fingida.
Então só tem fé para ser salvo, mas não tem fé para testemunhar a sua salvação. Só tem fé para ser salvo, mas não tem fé para salvar os outros. Muitos têm fé para testemunhar, aliás, para prosperar, mas não tem fé para repartir. Tem uma fé para que Deus possa abençoar. Aleluia, glória a Deus, isso é bom. Mas não tem essa mesma fé e o mesmo entusiasmo para dividir, para compartilhar, para repartir. Então é uma fé só para si. É uma fé só egoísta. Eu tenho fé que Deus vai abençoar, vai abrir portas, que Deus vai fazer um milagre. Aleluia, que Deus vai me dar um carro, uma casa, isso e aquilo. Mas depois que Deus dá, ele não tem a mesma fé para repartir, para ajudar, compartilhar e servir aquilo que ele foi abençoado pelo Senhor. Porque se a bênção de Deus se resume só a mim, irmãos, que medíocre eu sou. O quão pobre eu sou quando eu me refiro às bênçãos do Senhor, se ela só está na minha seara, só beneficia a mim próprio. Eu sou o pior dos pobres e do miserável. Então tem muita gente que tem uma fé egoísta, voltada só para si e não para o outro. Eu tenho fé que eu vou receber, mas eu não tenho essa mesma fé para doar, para entregar. E isso é terrível demais. Eu tenho uma fé muito grande para receber perdão, mas não tenho essa mesma fé para perdoar. Eu creio que quando eu me aproximo do Senhor, todo errado, todo sujo, todo pecaminoso, eu creio, eu tenho fé que Ele vai me perdoar. Afinal de contas, a palavra diz isso. Mas quando alguém me ofende, quando alguém pisa no meu calo, quando alguém me magoa, eu tenho uma dificuldade tão grande para ter essa mesma fé, para perdoar essa pessoa. Então eu quero só para mim, eu quero perdão, mas eu não quero dar o mesmo perdão. E isso é problemático, irmãos. Por quê? Porque Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, da mesma forma que eu estou pedindo perdão, é porque eu também dou perdão. Mas tem muita gente que tem fé, irmãos, para receber o perdão, mas para dar o perdão, é duro de coração. Eu tenho fé para ser amado, mas eu não tenho essa mesma fé para amar. Não tenho. Os casados têm muita fé para que Deus mude a sua companheira, o seu companheiro, e ora por isso, até jejua por isso, mas não tem a mesma fé para ele mudar naquilo que ele precisa ser mudado. Porque afinal de contas, o erro no outro, irmãos, Deus tem que mudar, eu tenho fé que Deus vai mudar minha mulher, que Deus vai mudar o meu marido em nome de Jesus, mas não tem essa mesma fé para ele mudar os seus próprios erros. Porque quando o erro é em mim, isso é besteira. Lá vem essa chata falar dessa bobagem. Mas no outro é algo grande, que Deus precisa operar um milagre, eu creio, que Deus é poderoso para mudá-la. Mas eu não uso essa mesma fé para crer que Deus é poderoso para me mudar também. Para me transformar também. E para mudar a minha história. Alguém um dia desse me disse assim: pastor, eu sei que eu devo dar o dízimo, mas o problema é que nunca sobra, pastor. Esse é o grande problema. Eu disse: ô filho, então não dê mesmo não. Por quê? Porque Deus não aceita sobra. Não dê não. Eu quero que você nunca dê o dízimo. Porque sempre se for dar a sobra para Deus, não dê não, meu filho. Essa é muito medíocre dar a sobra para Deus, irmãos. Eu terminei falando com ele, dizendo para ele, e perguntei: até quando, você vai querer servir a Deus só com a sobra? Porque nós temos muita fé para receber as bênçãos do Senhor. E nós, muitas das vezes, usamos a nossa fé até para cobrar Deus, irmãos. Senhor, eu tenho plantado, cadê minha colheita? Como se Deus nos devesse alguma coisa. É cômico, né? Ao mesmo tempo patético. Misericórdia, né? Então nós temos muita fé, irmãos, quando a fé é voltada para mim. É uma fé egoísta, só para mim.
Eu quero, eu creio, em nome de Jesus. Mas quando é uma fé para repartir, para se doar, para entregar, aí, irmãos, o negócio muda, né? Eu tenho muita fé, e muitos crentes têm muita fé, que Deus vai lhe honrar. Mas eu não tenho essa mesma fé para Deus me humilhar, para Deus me moldar, para Deus me tratar. Não, eu quero ser honrado, eu creio que Deus vai me honrar. Mas não tenho essa mesma fé para que Deus possa me humilhar e ser humilde de receber. Então essa é a fé da igreja hoje. Uma fé egoísta, voltada só para si, voltada só para mim mesmo. Onde eu tenho muita fé quando o beneficiado dessa fé sou eu. Mas a minha fé é muito pequena quando o beneficiado é o outro. É o outro. Eu estava numa reunião de pastores, de amigos, e num café, né, de pastores, e eu dei essa palavra falando nesse sentido. Nós temos muita fé para que Deus faça crescer a nossa igreja. Só que a gente fica muito triste quando a nossa igreja não cresce, mas a do lado está crescendo. Meu Deus! O que está acontecendo? As igrejas do lado estão crescendo e a minha não. Porque a gente está com uma fé distorcida e equivocada, egoísta, voltada só para nós. Porque nós deveríamos se alegrar, porque o reino está crescendo. O reino está crescendo. Mas muitas das vezes, irmão, nós estamos voltados só para o nosso próprio umbigo, o nosso próprio império, esquecendo do reino do Senhor. E isso é problemático, porque essa fé não agrada a Deus, irmãos. Essa fé não... Deus não aceita uma fé que é só egoísta, voltada só para si. Não dá. Não dá. Muita gente tem muita fé que algum irmão vai abrir a casa dele. Né? Para quê? Para fazer célula, para pregar o evangelho, para que cresça e vidas sejam alcançadas. Mas eu não tenho essa fé para abrir a minha casa. Para que eu seja o líder e eu seja o servo. Talvez Deus ainda não te honrou, irmãos. Eu falei isso para um discípulo que ele disse mesmo assim: pastor, eu tenho orado o Salmo 23. Principalmente aquela parte que diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, Senhor. Me honra na presença dos meus adversários. E eu disse para essa pessoa: querido, Deus nunca vai preparar uma mesa na presença dos teus adversários para te honrar, se você não está disposto a servi-los primeiro. A colocar os pratos na mesa, o copo e servir. Porque a gente está equivocado só procurando a nós, né? Vem a nós, vem a mim, eu quero é para mim, eu quero honra para mim, eu quero que... Mas eu não estou disposto a fazer. Eu quero que os outros abram a casa deles para que haja célula e vidas sejam alcançadas. Mas eu não, abri minha casa. Eu, líder de célula, eu não nasci para isso não. Não, isso não é comigo não. Aí a gente vai tendo uma fé seletiva. É como se a gente lesse a Bíblia e lesse aqui, né? Posso todas as coisas que aquele que me fortalece, aleluia. Esse texto é top. Aí a gente vai para outro texto que Jesus diz assim: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Não, esse texto não. Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Eu vou cortar uns textos que eu não acho que é legal. Eu tenho fé nesses outros textos aqui. Mas nesses outros textos aqui, não. É uma fé seletiva. Que vai fazendo seleção da palavra de Deus. De alguns textos. Esse eu recebo. Mas esse outro aqui, não. Esse que me confronta para mudar, não, esse não. Não. Meu Deus, misericórdia. Nós temos uma fé na hora da adoração, mas não temos essa mesma fé para abandonar as palavras torpes que a gente fala por aí. No trabalho, na faculdade. Um linguajar torpe, imoral, indecente. Meu Deus, misericórdia. Alguém já disse que os crentes, eles não contam mentiras, eles cantam mentiras. Porque na hora da adoração, eles cantam coisas que não estão vivendo. E que na hora da prática, não há. É mentira.
É totalmente mentira. Então, querido, essa fé Deus não aceita. Porque é uma fé egoísta, é uma fé seletiva, é uma fé voltada para si. Eu tenho muita fé em ver milagres, mas eu não tenho essa mesma fé para ser o milagre na vida dos outros. Eu tenho fé para que Deus me abençoe, para que Ele me dê milagres, mas eu não tenho essa mesma fé para ser milagre na vida dos outros. Todos querem que Deus lhe responda às orações, mas poucos querem ser a resposta de orações de outros que estão clamando. Nós queremos que Deus responda às nossas orações, mas nós não queremos ser resposta da oração de tantos outros que estão clamando, que estão pedindo. Porque nós queremos só para nós. Quero só para mim. Então, um crente com uma fé egoísta, irmãos, ele diz assim, logo pela manhã quando ele acorda: Senhor, manda alguém para me abençoar hoje. Aleluia! Glória a Deus. Mas o crente com uma fé correta, ele acorda e faz a oração: Senhor, quem eu vou abençoar hoje? Eu vou ser milagre na vida de quem, Senhor, hoje? Quem eu vou servir hoje? Hoje, quem eu vou fazer a diferença na vida de quem hoje? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Sobre o texto de Tiago que a gente leu, irmãos. Irmãos, a gente não precisa orar, irmãos, quando a gente está vendo uma necessidade, um problema, e nós podemos ajudar. A oração é hipócrita. Totalmente hipócrita. Meu Deus, misericórdia. Se eu estou vendo um necessitado, segundo o texto está falando aqui, e a gente pode ajudar, irmãos? Oxi, ajude. Sirva, abençoe em nome de Jesus. Eu não oro, irmãos, para fazer. Eu já oro dizendo: Senhor, se não é para fazer, me para. Porque se eu estou vendo um problema, irmãos, eu já quero resolvê-lo. Se eu estou vendo uma necessidade, já quero supri-la. A minha oração já é o contrário. Não é Senhor, me usa. Eu estou vendo, irmãos, eu não preciso orar, o problema está aí. Faça. Em nome de Jesus. A minha oração já é para: Senhor, se eu for fazer uma coisa que não é para fazer, então me para. Se eu for fazer algo, Senhor, que não é teu querer nesse momento, então me para. Por quê? Porque eu não sei ver algo e não fazer. Eu não sei ver uma igreja suja e não limpá-la. Eu não sei ver, aqui está, pega um pano lá, vamos... Não sei, irmão. Irmãos, eu aprendi isso com a minha mãe. Eu não sei. Principalmente quando é a respeito do reino de Deus. Misericórdia. Quando eu vejo alguma coisa que está fora do lugar, que está com problema, e eu posso fazer e ajudar e servir e fazer, eu não sei virar o rosto e dizer: não estou nem vendo. Não estou nem vendo. Então a oração, segundo Tiago, não é para fazer não, filho. Porque se você está vendo, não precisa nem orar. Vá lá e faça. Acabou-se. Simples assim, em nome de Jesus. Até porque, irmãos, eu penso que todo problema, ele é uma oportunidade para fazer Jesus famoso. Todo problema é uma oportunidade para glorificar a Deus. Todo problema é uma oportunidade de você servir e dar testemunho de quem você é em Cristo Jesus. Então muitos querem a fé para curar os enfermos, mas poucos querem a fé para cuidar dos enfermos. Irmãos, é fácil Deus curar o enfermo, claro que é. O difícil é Deus curar o teu coração egoísta e orgulhoso, que é sempre voltado para si próprio. Muitos têm a fé para a prosperidade, mas poucos têm a fé para prosperar o outro. Para se alegrar na prosperidade do outro. E quando a gente vai para textos bíblicos, a gente vê que essa fé egoísta, ela não existe, irmãos. Que Deus tem ânsia de vômito quando vê uma fé dessa voltada só para si. E que não é uma fé madura, uma fé correta, é uma fé morta, como diz o texto aqui. Quando a gente pensa, irmãos, lá no bom samaritano, na parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que passou o sacerdote e ele não fez nada. Afinal de contas, não vou me sujar, eu estou limpinho, né? Vou para a igreja e isso não é comigo não, né? Simbolizando aí o pastor, o apóstolo de hoje em dia.
Depois passa o levita, né, simbolizando aquele que canta, que dança, o ministro de louvor. Não, eu estou atrasado. Afinal de contas, eu não posso me atrasar para o ensaio, para o culto, para isso ou para aquilo. Não dá, não posso. E passou de largo também, e não fez nada. Aí passa o bom samaritano e faz tudo. Tudo. Irmãos, o bom samaritano orou. Ele não fez uma oração. Ele viu alguém que tinha sido roubado, espancado e que precisava de ajuda. Ele não orou, irmãos, para Deus curar o bom samaritano. Aliás, o bom samaritano orou para Deus curar o enfermo. Não. Ele foi lá e serviu. Simples assim. Ele foi lá e ainda gastou, porque a Bíblia diz que ele aplicou azeite. E o azeite era caro da época, irmãos. E a Bíblia diz que ele levou ainda o camarada para uma hospedaria e pagou. E por que muitas das vezes a gente quer só orar para que o enfermo seja curado? Porque afinal de contas é Deus que opera. E eu não gasto nada. E eu nem preciso fazer nada. E Deus vem, cura. Isso é uma fé egoísta. Por quê? Porque eu tenho fé para que Deus cure o enfermo, mas eu não tenho essa mesma fé, a postura para servir a esse enfermo, para ajudá-lo, para abençoá-lo. Então está vendo como a nossa fé é seletiva e egoísta, voltada só para nós? Isso é terrível, irmãos. Como é terrível. Me vem à memória agora a passagem que Jesus curou o paralítico. Lembra daquele paralítico de quatro amigos? A Bíblia diz que 4 amigos, eles levaram o amigo dele paralítico, subiram as escadas, colocaram o paralítico, desceram ele na maca com cordas, até chegar Jesus, porque chegou lá, a casa estava cheia, ninguém conseguia entrar, estava lotada, abarrotada. Mas aqueles 4 amigos aí não desistiram, eles subiram as escadas, levaram ele na maca, pegaram as cordas e desceram lá, exatamente onde Jesus estava. Pelo teto lá, e ele na maca. Eu pergunto de você, qual é o maior milagre, irmãos? É Jesus levantar um paralítico, irmãos? Ou um paralítico ter 4 amigos? Porque Jesus levantar um paralítico, rapidinho ele faz. O maior milagre era aquele paralítico ter 4 amigos, irmãos. Porque eu pergunto de você aqui, quem aqui gostaria de ser amigo de um paralítico? Vamos para a igreja. Rapaz, tem que levar esse paralítico. É meu amigo, né? E naquela época não existia cadeira de roda. Era na maca. Quem é que iria para o cinema, para a praia, para a igreja? E você toda vez tem que carregar o seu amigo paralítico. Eu acho tão fantástico esse texto e tão lindo, sabe por quê? Porque Jesus em momento nenhum fala da fé do paralítico. Ele fala da fé dos 4 amigos. Da fé dos 4 amigos, irmãos. A Bíblia diz, o texto lá, a Bíblia diz que Jesus se maravilhou com a fé dos 4 amigos. Caraca! É essa fé que agrada a Deus, irmãos. Não é a fé voltada só para si. É a fé que está disposta a servir, a se doar, a se entregar. Sem ganhar nada em troca. Posso ouvir amém, irmãos? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, querido, em 1 João, é só virar umas páginas. Você está em Tiago, depois é 1 e 2 Pedro, aí depois já vem 1 João. Capítulo 3. Versículo 17 e 18. Aqui João fala exatamente a mesma coisa que Tiago falou, que nós lemos no início. 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18. Quem achou, diga amém. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e se vier o seu irmão padecendo de alguma necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos apenas de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade.
Que textão, hein? Que casa com o que o Tiago estava falando. A fé sem obras é morta. A nossa fé tem que ser de fato e de verdade. Então, se eu possuo recurso nesse mundo, eu vejo o meu irmão padecer uma necessidade, e eu fecho a cara, né? Ô irmão, vá na paz que eu vou orar por você. Deus te abençoe. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Irmãos, como é que pode permanecer o amor de Deus no nosso coração, a gente fazendo isso? Não tem nem cabimento, né, um negócio desse. Mas nós devemos amar e ter uma fé, irmãos, verdadeira. E não amar só de palavras, né? Mas uma fé e um amor de fato e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Quando eu vejo, irmãos, os crentes não servirem e não se doarem, não se entregarem, eu fico com dúvida daquilo que Deus fez na vida deles. Como assim, pastor? Vou explicar. Porque todo curado, ele cura. Então, se eu estou dizendo que foi curado e não estou curando, irmãos, então tem alguma coisa na cura que eu digo que recebi. Se um curado cura, então se eu não estou curado, é por isso que eu não estou curando ninguém. Então, quando eu vejo os crentes não curando os outros, eu tenho dúvida se realmente você é curado. Um salvo, salva. E quando eu vejo um crente não salvando ninguém, eu tenho dúvida da sua salvação. Por quê? Porque você não está retribuindo, servindo aquilo que Deus fez na sua vida. Todo liberto, liberta. Se eu digo que sou liberto, mas não estou libertando, tem alguma coisa errada aí comigo. Por quê? Porque se eu sou liberto, irmãos, eu vou libertar, de fato e de verdade. Isso vai ser a coisa mais natural da minha vida. Mais natural. Se eu fui amado, eu vou amar. Se eu fui perdoado, eu vou perdoar. Agora, se eu sou perdoado e quando alguém me ofende eu não perdoo, meu filho, eu acho que você não nasceu de novo, não. Tem alguma coisa errada aí no processo. Tem alguma coisa entupida aí que não está passando o fluir da graça. Meu Deus, misericórdia. Então, querido, se Deus te curou, cure os outros. Se Deus te salvou, salve os outros. Deus fez em você, faça dos outros. Em nome de Jesus. Se Ele te libertou, liberte. Aleluia, glória a Deus. Por onde você passar, querido, você deixa as marcas da graça, do amor, da bondade do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para a pessoa do seu lado aí, Deus fez em você, faça nos outros. Irmãos, se não estamos sendo um cristão, fazendo o que deveríamos fazer na vida dos outros, porque já fizeram, Deus fez em nós, irmãos, nós estamos sendo um cristão sem efeito, com defeito, né? Afinal de contas, um crente, ele deve causar um impacto, irmãos, de mudança onde está. Senão a gente não passa de um religioso. Uma religiosidade. Temos fé, mas é uma fé egoísta que é voltada só para nós. Só para mim. E a religiosidade, o meu rito é para cumprir, para que Deus me abençoe, para que Deus faça, para que eu seja o melhor. Para que Deus me honre. E está errado, querido. Em nome de Jesus. Está errado. Você precisa voltar-se para o Senhor. Nós precisamos voltar para o Senhor. A gente gosta, irmãos, quando o outro é confrontado, irmãos. Mas quando nós somos confrontados, aí a gente fecha a cara, não gosta, se rebela, não concorda. E quando o líder, o pastor ou o discipulador está dando cajadada no outro, a gente pega, dá-lhe, arrebenta, fala Deus. A gente se anima, né? Mas quando é conosco, não,
Eu não concordo. Não concordo. Não é bem assim. Tá pegando o meu pé. A gente tem fé, irmãos, para que os outros sejam tratados e mudem. Mas a gente não tem a mesma fé para que nós possamos ser tratados e nós possamos mudar. Nós possamos mudar. Então, querido, quero deixar essa palavrinha hoje para você, numa noite dessa linda e maravilhosa, chuvosa. Eu ia pregar outra coisa aqui hoje. Senão, vou trazer essa palavra hoje aqui. Nós precisamos sondar o nosso coração, irmãos. Sondar o nosso coração. Para que a gente veja e coloque diante do altar, diante do Senhor, Senhor, me sonda, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho errado, algum caminho pervertido, Senhor. E me cura, e me sara. E me guia pelo caminho reto, pelo caminho correto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam a palavra de hoje? Que não possamos viver uma vida egoísta e uma fé egoísta apenas de falácia, apenas voltada para nós mesmos. Por exemplo, querido, hoje choveu. Eu esperava bem menos pessoas aqui na igreja hoje, sinceramente. Eu disse, com aquela chuva toda, vai bem porque a gente, glória a Deus, o culto que damos ao Senhor não é pela quantidade de pessoas que tem na igreja. Amém, irmãos? Senão, não teria começado essa igreja com 3 pessoas. Então, a quantidade, para mim, pouco importa. Por quê? Porque a quantidade não é plateia para que haja culto. Ok? Em nome de Jesus. Mas, apesar de ter vindo muita gente e ter me surpreendido, mas muitos crentes que são da igreja não vieram. Por quê? Por causa da chuva. Tem algo errado nisso, pastor? Nada errado, irmãos. Absolutamente nada. Eu não queria ir por culto, porque estava chovendo forte, e eu não tenho carro, e eu não quis ir. Top, certinho, beleza, não tem nada de errado e de pecado nisso, não há nada de errado. O errado é que se com o mesmo toró e chuva, se fosse um aniversário, uma churrascaria, uma pizzaria, um futebol, eu iria. Aí está errado. Porque aí é uma fé egoísta. Porque seria para o meu bem prazer, para o meu bel prazer, para comer, para jogar, para me divertir. Então, como é para isso, pode estar caindo toró brabo de Manaus. Ah, eu não vou perder não. Inclusive, essa semana, a gente falou sobre um churrasco, né? E a pessoa disse exatamente isso. Porque eu coloquei na mensagem, olha, pode chover. Ele disse, pastor, para comer pode chover canivete. Eu vou estar lá. E eu lembrei dessa expressão agora. Então não tem nada de errado chover e você não vir para o culto. O errado é que se chovesse da mesma forma e tivesse uma festa, um aniversário, um lugar para o seu bel prazer e benefício, você fosse. Aí está errado. Porque você tem maior prazer de ir quando é para seu benefício. Mas para o culto, só faltar uma vezinha. Gente, não vão nem notar a minha falta, né? No meio daquela multidão toda. Vocês estão me entendendo, amém, irmãos? O problema não está na atitude em si, o problema está na motivação, irmãos. Na motivação da nossa atitude. Pastor, eu posso faltar um culto domingo à noite para ir para uma reunião familiar, uma festa, um aniversário de um sobrinho, do meu tio, da minha mãe? Claro que pode, irmãos. Eu ficaria chateado, irmãos, se você no domingo à noite eu soubesse que era aniversário da sua família, de alguém especial, e está tendo um aniversário com toda a família lá, e você viesse para o culto. Eu ficaria chateado com você. Porque eu queria estar lá. Por quê? Porque aí, irmãos, a gente quer agir como religioso. Não posso faltar culto. É o aniversário da minha mãe, do meu pai, do meu sobrinho, do meu filho, do meu irmão. Não, na hora do culto eu não vou, não posso faltar. Não, filho, vá. Vá com a sua família, vá lá para o aniversário, vá lá para a festa, vá lá sim, não tem problema você faltar não, sem problema algum.
Só comunique no grupo da célula, comunique para a liderança, né? Para a sua liderança. Pronto, de boa. Gente, hoje tem uma festa familiar, não vou estar no culto. De boa, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Não há pecado nenhum nisso, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Onde é que está pecado nisso? É que quando é aniversário da igreja, é uma programação especial, e eu não tenho o mesmo empenho em ir, em participar, em estar junto. Esse que está o problema. O problema não está no evento, o problema está no seu coração, meu filho. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aleluia. Porque se eu tenho entusiasmo para ir para o aniversário do meu sobrinho, irmãos, que foi hoje, domingo à tarde, uma churrascaria, e eu estava lá presente e tal. Aí, sei lá, minha filha, a Adélia estava meio ruinzinha, ou sei lá, a Débora estava ruinzinha, mas chegou no culto, e eu não sou pastor, estou dando um exemplo como discípulo normal, beleza? Chegou no culto domingo à noite, aí eu não vou ir para o culto domingo à noite, por quê? Porque a Adélia está ruinzinha, a Débora também está ruim, então eu não vou para o culto não. Se eu tinha pique e ânimo para ir para churrascaria para o aniversário, por que eu não tenho esse mesmo pique e ânimo para ir para o culto? Então o problema não é o evento, o problema é o nosso coração, irmãos, que está mais disposto para fazer aquilo que é para o nosso prazer, o nosso benefício. Vai ter vigília, meia-noite. Ah, vou não, meia-noite tem que estar dormindo. Vai ter futebol, meia-noite. Tô lá, mano. Futebol, pelada, não perco por nada. Tá vendo? Aí a gente é seletivo na nossa fé, na nossa postura diante do reino. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Então, em nome de Jesus, querido, vira para a pessoa do seu lado aí, digam, vamos nos converter hoje. Não vamos ter essa fé egoísta, não. Seletiva. Amém, querido? Em nome de Jesus. Não. De forma alguma. De forma alguma. Porque a gente é muito bom, irmão, para ter fé, para receber, para ser abençoado, para ter. Mas quando é para servir, para entregar, não é? Tem discípulo que, pastor, ore por mim, eu estou numa empresa aí, se eu entrar nessa empresa, pastor, vai ser bênção demais. Eu estou orando, pastor, ore por mim, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Vai passar, Deus vai te dar graça, vai dar tudo certo, aleluia. Miserável entra na empresa, irmãos, nunca mais aparece na igreja. É uma festa seletiva, para eu receber, eu creio. Mas para depois, quando eu sou abençoado, esqueci, deu amnésia. Esqueci de Deus. Foi Deus que me abençoou mesmo, é? Irmão, já teve discípulo aqui, irmãos, aqui na nossa igreja. Disse, pastor, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer direito, eu vou defender o senhor nas causas, das tretas que o senhor se meter. Eu disse, aleluia, eu estou precisando. Que a gente paga tão caro advogado. O último que a gente pagou foi 10 mil reais. Para resolver as tretas da igreja, que era o meu nome, né? Porque eu sou o pastor, o presidente da igreja. Que tinha 3 causas da justiça. A respeito do som da igreja, do local, e eu nem lembro mais o que era mais. Eu disse, pastor, ore por mim, Deus vai me dar graça, eu vou estudar, vou me formar. Aleluia, irmãos, entrou na faculdade. Fez faculdade. Passou, irmãos. Hoje é advogado, irmãos. Desde quando ele entrou na faculdade, nunca mais ele apareceu na igreja. Nunca mais. Nunca mais. Aí estava tendo uma treta com alguém aqui da igreja, com essa pessoa, né? E eu fui intervir para tentar conciliar, né? Eu disse, varão, para com isso, deixa de bobagem, rapaz, deixa de besteira. Tá fazendo intriga por coisa tão besta. Pastor, não se meta não, senão eu vou lhe largar um processo. Quem entrou na faculdade dizendo que ia me defender, acabou querendo me largar um processo. Eu estou que nem um chapolim. Quem vai me defender? Não tem um chapolim colorado mais. Você entendeu, querido? Aí prospera, irmãos. Aí compra casa, carro, moto. Nem dízimo lembra mais, irmãos.
Você está entendendo? A gente tem muita fé, irmãos, para quando é para nós, aleluia. Vinde a mim. Quando é para mim, vem o teu reino. Eu quero, aleluia, glória. Mas quando é para a gente se doar, entregar e servir, irmãos, naquilo que muitas das vezes Deus tem nos dado. E olha, irmãos, Deus é tão bom, irmãos. Ah, Deus é tão bom. Que Deus nos abençoa nem quando a gente merece. Deus é tão bom. Ah, como Deus é bom, irmãos. Porque Deus sabia que essa pessoa ia se desviar. Sabia, Ele sabe todas as coisas. Sabe do futuro, do amanhã, do ano que vem. Sabia. E como sabia? Mas mesmo assim, abençoou. Mesmo assim, abençoa ainda. Teve outro que disse mesmo assim, pastor, estou trabalhando aí, estou montando uma equipe. O senhor sabe que eu sou mestre de obra. Eu abri um tempo da época aí do MEI, né? Surgiu o MEI. É MEI? Né? Abri um MEI, isso tem uns 3 anos atrás, e estou formando equipe, estou pegando obra, pastor, eu vou construir casas. No tempo daquelas casas que estão construídas aqui do lado, aquelas pequenininhas assim, e vende, né? Eu estou peguei aí, pastor, vai vir uma nota preta, pastor. Pastor, eu vou sustentar missionário sozinho, eu. Pastor, olha, pastor, o pessoal virou assim para eu lhe juro. Tem uns 3, 4 anos atrás, irmão. O pessoal colocou o dedo no meu nariz. Eu lhe juro, irmão, pastor. O senhor tem um sonho de construir casa e dar casa. Sim ou não? Eu disse, eu tenho. Eu vou construir. E vou realizar esse seu sonho, irmãos. Irmão, o meu sonho está virando pesadelo, irmãos. Porque desde quando ele pegou essas casas para fazer, enriqueceu, dinheiro e próxima vez que eu vê-lo, eu vou dizer, e o meu sonho? Querido, olhe para mim aqui em nome de Jesus. Preste bem atenção. Nós podemos começar muito bem e terminar no inferno. Cuidado para você não se perder no meio do caminho. Está comigo aqui, querido? Tem muita gente que começou bem, irmãos. Mas o que importa não é como você começa, é como termina, irmãos. O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Não importa como você começa. O mais importante é como você termina. Tem muita gente começando no céu e terminando no inferno. E quando se começa, irmãos, não é pecado. É pecado, irmãos, a gente querer ter um apartamento, um carro melhor, prosperar. Não tem nada de errado nisso, não há pecado nisso. Isso é bom e louvável, glória a Deus. O pecado, irmãos, essas coisas me terem. Essas coisas me terem. E eu me perder por causa dessas coisas. Então, querido, em nome de Jesus, não se perca não. Amém? Olha para a pessoa do seu lado aí, fala com a pessoa que está do seu lado aí, cutuca ela no ombro assim antes. Você pode prosperar muito, enriquecer muito, ser muito abençoado. Mas não se esqueça do Senhor. Amém? Não tenhamos uma fé seletiva, uma fé egoísta, uma fé voltada só para nós. Tá? Não tenhamos. Em nome de Jesus. Não tenhamos. Eu termino contando uma historinha para você. Certa vez, na sala de aula, o Joãozinho estava na sala de aula, pegando a aula do professor, da professorinha, e ele veio com tanta força, uma vontade de fazer xixi, que ele não se segurou. Era uma criancinha de 6, 7 anos. E ele fez xixi na sala de aula, na cadeira que estava sentado. Ele ficou desesperado quando viu o xixi. E fazer aquela
poça, né, de xixi. Ele disse, meu Deus, os meus colegas vão ver, vão me caçoar, vão bagunçar. Eu vou ser o resto da vida. Vão me triturar. E ele fez uma oração e disse, Senhor, me salva. E ele de cabeça baixa, fazendo essa oração. O Joãozinho. A Mariazinha olhou para o lado. E quando viu aquilo, ela se levantou, pegou o suco dela e foi na direção do Joãozinho. E ela fingiu que tropeçou e jogou o suco em cima do Joãozinho. E melou o Joãozinho todinho. Toda a sala riu da Mariazinha. E ela virou chacota. Só faz besteira. Só faz merda. E ela, toda triste, pegou o suco. A garrafinha que estava o suco, pegou, pediu desculpa do Joãozinho e voltou para se sentar. E todo mundo ficou com chacota com ela, fazendo bullying, só faz merda, tropeça no próprio pé, nas próprias pernas, e tal, e tal, e tal, e tal. Coisa de sala de aula, né? De criança, de adolescente, tudo mais. Acabou a aula, bateu o sino, todos foram embora. Quando todos foram embora, o Joãozinho se levantou e foi lá com a Mariazinha. Disse, Mariazinha, eu quero te agradecer pelo que você fez. Você não caiu porque quis. Aliás, porque quis, né? Você não caiu porque não quis. Você fez de propósito, para jogar o suco em cima de mim, porque você viu que eu tinha feito xixi. Você me salvou. Muito obrigado. A Mariazinha virou para o Joãozinho e disse, Joãozinho, isso aconteceu comigo há 2 anos atrás. E Joãozinho, não tinha ninguém para me salvar. E quando eu vi o que você passou, eu não queria que você passasse o que eu passei. É por isso que eu joguei o meu suco. E ninguém percebeu o seu xixi. E eu termino com essa história dizendo para você, querido, há muitos Joãozinhos aí fora, esperando uma atitude nossa, como essa Mariazinha fez, de ajudar, de servir. Essa é a atitude de um verdadeiro cristão, que não é voltado só para si. Mesmo que todo mundo me veja como problema, vai me xingar, vai fazer bullying comigo, eu assumo, para ajudar e abençoar e salvar o outro. Afinal de contas, irmãos, não foi isso que Jesus fez por nós? Ele nos viu na maior cagada da nossa vida, nossos erros e pecados e transgressões. E Ele nos salvou. Assim como Jesus fez por você, querido, faça pelos outros. Isso é tão bonito porque mostra a compaixão, a misericórdia, de uma fé que entendeu o que é graça, que é favor imerecido. Que é favor imerecido. Algumas atitudes nossa, de algumas vezes ajudar alguém, de fazer algumas coisas simples. Como pagar uma conta, como dar, eu tenho tempo, então vou dar lugar para que a pessoa possa furar fila na minha frente, coisas simples. E às vezes a pessoa vem e diz mesmo assim, puxa, muito obrigado. Eu disse, não, de nada. Por que você fez isso? E eu sempre respondo, é porque alguém já fez por mim. Lá 2000 anos atrás, Ele fez por mim. E eu nem merecia. Nenhum de nós merecíamos. Então que possamos ter uma fé, irmãos, menos egoísta, menos voltada para nós, mas uma fé que sirva, que se entregue. E quando você vê um problema, uma necessidade, oh querido, que você seja o primeiro a se doar, o primeiro a se entregar, o primeiro a servir.
Amém, igreja?